Vamos lá. 3, 2, 3, 2, 1. Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Simbora falar sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. Graças a Deus, estamos fazendo isso com muita propriedade, com muita objetividade, trabalhando com você as ideias que são necessárias para que você faça uma boa prova. Bem, no nosso encontro anterior, eu ainda destaquei muitíssimo para você todas aquelas questões envolvendo a Comissão Parlamentar de Inquérito. Trouxe detalhes para vocês e eu entendo que de CPI vocês ficaram craques. Chegou o momento de avançarmos um pouco mais. Vamos avançar sobre outros aspectos, então, do nosso regimento. Combinados? Vamos lá então? Simbora que o professor partiu a aprovação. Gente, bem, nós estamos aqui, como eu disse a vocês, nós estamos no nosso 9º encontro, tá bom? Então nós estamos no nosso 9º encontro. Graças a Deus até agora tem sido muito especial e assim o será. Para esse nosso encontro, eu ainda não terminei o assunto comissões. Como eu disse a vocês ao longo do nosso curso, comissões é um assunto extremamente cobrado, extremamente denso. E claro, isso então implica uma maior dedicação da nossa parte. Mas graças a Deus nós o faremos, tá bom? Então vamos falar mais um pouquinho sobre as comissões. Vamos falar das atribuições gerais. Então, eu não quis aqui trazer para você a exceção, eu já fiz essa menção anteriormente, eu só acredito que se cair uma missão específica, seja somente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, fora isso eu acredito que não vá ser cobrado. Agora isso aqui, por ser comum, isso aqui é algo que é comum a todas elas. Então isso aqui, por ser comum a todas elas, eu entendo então que é importante que a gente fale sobre isso. Olha, as comissões permanentes então, gente, tá? Em razão da matéria da sua competência e também as demais comissões, tá? Então, quais são as principais competências? Competências no sentido de atribuições. Quais são as atribuições gerais das comissões permanentes? Independentemente de qual seja esta comissão. Isso aqui significa que cabe a todas elas. Todas elas deverão fazer isso. Então aqui eu julgo importante. Por exemplo, caberá a todas elas discutir e votar as proposições, oferecendo então parecer ali para a deliberação do plenário. Isso aqui então caberá a todas elas. Caberá ainda, tá? Discutir e votar projeto de lei, gente, sendo dispensada a deliberação em plenário. As únicas situações que não serão dispensadas, no caso estas deliberações, são nos casos de lei complementar, iniciativa popular, regime de urgência, manifestações divergentes das comissões, além de concessão de títulos, homenagens, favores e privilégios. Especificamente nestas situações, então, nós não teremos, então, outra alternativa senão ter que deliberar. Professor, eu não tenho muita noção do que é deliberar. Gente, deliberar em termos de processo legislativo, deliberar nesses termos, então, significa o seguinte, é quando, então, os membros, no caso os deputados, eles vão ali, primeiro, dentro das suas comissões, eles vão discutir o assunto e depois vão votar. É isso, então, que nós temos quanto à deliberação. Ainda caberá a todas as comissões realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, principalmente porque nós sabemos que é uma forma da sociedade, então, participar desses eventos. E, claro, nós temos assuntos que são diretamente de grande interesse. Todos os assuntos da comissão, gente, normalmente são de interesse da população, da sociedade civil, mas especificamente alguns deles são muito específicos e por isso mesmo a gente tem que ter esse cuidado. Poderá ainda, todas as comissões também farão isso, tá? Vão convocar secretários de Estado, procuradores gerais,
comandante da Polícia Militar, para que eles possam, então, no caso, prestar ali informações sobre assuntos inerentes ali, no caso, às suas atribuições. Beleza? Tudo isso, então, está no rol de competências de todas as comissões, todas, sem exceção, todas elas têm competências para isso. E mais, elas também têm competências para encaminhar através da mesa pedidos inscritos de informações a titulares dos órgãos do Poder Executivo, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, receber petições, reclamações, representações, queixas, tá? De qualquer pessoa contra atos ou omissões, acompanhar e apreciar programas de obras, planos estaduais e regionais e setoriais de desenvolvimento e, claro, emitir seus respectivos pareceres, exercer a fiscalização, além disso, o controle dos atos do Poder Executivo. Tudo isso, gente, tudo isso está no rol de competências, então, de todas elas. Bem, feito isso, poderão ainda todas as comissões, e é por isso que eu quis destacar, porque isso aqui é comum a todas elas, tais poderão propor ao plenário a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem ali, ou seja, que ultrapasse o poder regulamentar ou que ultrapasse os limites da delegação legislativa. E aqui também vai elaborar um projeto ali de decreto legislativo justamente sobre este fim. Agora, é claro, a comissão não é besta, ela vai fazer o quê? Ela vai ouvir a Comissão de Constituição e Justiça, que certamente também vai se manifestar. Tais vão acompanhar, junto ao Poder Executivo, a elaboração de uma proposta orçamentária, vão estudar qualquer assunto compreendido nas atribuições da Assembleia, além de solicitar audiência ou colaboração dos órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta e também da sociedade civil. Beleza? Tudo isso, gente, então, são comuns a todas aquelas, então, comissões. E nós vimos que nós temos pelo menos 7 comissões permanentes, 7 pelo menos, não é isso? Todas elas com assuntos muito amplos, muito abrangentes, e é claro, nós precisamos, então, entender melhor isso. Feito isso, gente, olha, chegou o momento, então, de falarmos um pouco mais sobre as comissões, mas especificamente algumas ideias centrais sobre os trabalhos realizados por tais. Como serão os trabalhos realizados pelas comissões? É claro que aqui eu não vou esmiuçar a ponto de torná-lo um especialista em trabalhos de comissões. Não, vou te dar uma noção geral para que você possa então ter ideia do que ocorrerá durante os trabalhos então na nossa comissão. Olha, os trabalhos das comissões, eles se iniciam com a presença, gente, de qualquer número de membros, tá? Mas as deliberações de quaisquer espécies vai depender da presença da maioria dos membros da comissão. E, no caso, lembrando que as decisões, no caso em relação aos trabalhos, tais serão tomadas por maioria de votos. O deputado, gente, ele pode participar. Todo deputado, por exemplo, nós temos deputado com as mais diversas vocações, podemos dizer vocações entre aspas. Por exemplo, nós sabemos que o deputado tem que tratar de todos os assuntos, mas às vezes nós temos alguns deputados com um viés maior, né, com mais destaque sobre o outro. Então nós temos deputados que têm um viés maior para o trabalho, outros para a previdência, educação, e isso de certa forma vai refletir nas comissões. Por quê? Por exemplo, eu posso até não participar de uma determinada comissão, mas se o assunto que lá está sendo tratado for um assunto de meu interesse, eu como parlamentar, como membro, então eu vou querer me inteirar daquele assunto. Por isso mesmo, o deputado, gente, ele pode participar sem direito a voto dos trabalhos e também dos debates de qualquer comissão que não seja membro. Olha, a participação do deputado vai ser sempre muito bem-vinda, vai ser sempre muito especial, vai ser sempre, então, bem, né, vamos colocar assim, bem específica pra gente.
E mais, o deputado, gente, ele só será considerado, então, presente à reunião de comissão se em qualquer das fases dos trabalhos estiver, então, no recinto da mesma. Portanto, aqui eu tenho situações bem específicas para que a gente possa avançar aí em relação ao conhecimento dos trabalhos realizados aí pelas comissões. Além disso, as deliberações terminativas das comissões, tais, no caso, serão tomadas pelo processo de votação nominal. A regra é processo nominal. A votação, a regra é pelo processo nominal. Agora, a não ser que seja secreta a votação. Aí, evidentemente, teremos outros procedimentos. As reuniões das nossas comissões, dos trabalhos, serão públicas. Regra. Sabe por quê? A não ser, tá? Quando tivermos, então, uma situação prevista em regimento que seja contrária ou quando tiver uma deliberação por parte da comissão decidindo nesse sentido. Fora isso, a regra, as sessões, as reuniões, então, serão públicas. Deixa eu anotar isso aqui para você, tá? Então, como regra, as sessões serão públicas, beleza? Além disso, eu quero falar dos prazos que as comissões possuem. E nós sabemos que prazos é algo que a banca ama, não é isso? É algo que a banca, então, ama de paixão. Olha, excetuados os casos expressamente indicados neste regimento, gente, cada comissão deverá, então, obedecer a alguns prazos. Ou seja, o que acontece? As proposições são levadas até as comissões. As comissões, elas não podem ficar eternamente com aquela proposição. Aquela proposição será no caso ali, será encaminhada a um relator. O relator, ele possui a metade do tempo que a comissão tem para realizar os trabalhos. Aí você me pergunta, professor, mas qual é o prazo que a comissão tem para concluir os seus trabalhos? Vou falar para você. Ela tem um prazo de 2 dias, quando se tratar de matéria, no caso de urgência, de 4 dias, quando se tratar de matéria em regime de prioridade, e terá o prazo de 15 dias em matérias de tramitação ordinária. Opa, professor, agora eu entendi. Então são prazos bem específicos. Sim, regime de urgência, 2 dias, tá? Regime de prioridade, 4 dias. É apenas, então somente em matérias de tramitação ordinária que esse prazo, então, será de 15 dias. Muito cuidado com esta dica, é uma dica extremamente cobrada em provas. Além disso, os prazos concedidos às comissões. Gente, os prazos concedidos, então, às comissões, eles ficam suspensos nos recessos parlamentares e vão voltar a correr, tá? Pelo tempo que lhes restar, com o início ou retomada da sessão legislativa ordinária ou extraordinária. Todos os prazos, todos, sem exceção, se renovam por inteiro, gente. Todas as vezes que nós temos o início de uma nova legislatura. Com o início de uma nova legislatura, então tudo muda. Há, novos contornos ali, tudo muda. Os membros da comissão, eles poderão obter vistas das matérias em apreciação. Podem, isso é possível sim, tá? E nesse caso, evidentemente, obter a vista não significa dizer que o parlamentar vai poder ficar eternamente ali com os respectivos documentos. Não é assim que funciona. Muito pelo contrário. Ele vai ter um tempo necessário para que ele possa, então, permanecer com aquela documentação, com aquela proposição. Então, será de 1 dia, tá? Quando o regime de prioridade, e serão 3 dias quando em regime de tramitação ordinária. Beleza? Além disso, as reuniões das comissões, elas durarão
o tempo necessário, vão durar o tempo necessário ao exame da pauta respectiva a juízo do seu presidente. Então, as reuniões das comissões durarão o tempo necessário para que se possa realizar tudo aquilo que esteve lá na pauta. E até não teria coerência se fosse diferente. Imagina, eu tenho uma reunião, aquela reunião, então, tem prazo de 1 hora. Olha, se de 1 hora eu não terminei de fazer o que nós precisamos, então, evidentemente, que estas reuniões ali não, vai ter o bom senso do seu presidente e tudo mais, mas não vão extrapolar aí um tempo gigantesco não, tá bom? Vamos falar agora sobre a admissibilidade ou da apreciação das matérias pela comissão. Você pode pensar assim, professor, qualquer matéria que fala sobre educação tem que passar necessariamente pela comissão de educação. Será? Será que é bem assim? E se for um assunto de educação que seja do interesse da esfera federal? Pronto, já não vai. É por isso mesmo que nós temos a questão da admissibilidade, ou seja, aquela proposição que chegou ali na comissão, seguiu todos os trâmites, foi, por exemplo, proposta, foi feito de acordo com o que manda o nosso regimento. Não, fez de qualquer jeito, não seguiu o quórum mínimo. Opa, então espera aí, tem alguma coisa errada aí. Então, a admissibilidade segue esse contexto, tá bom? Então, antes da deliberação do plenário ou dispensada esta, todas as proposições, a exceção, aquelas que estão previstas no regimento como tal, elas tendem, então, no caso, pendem de manifestação das comissões. Significa dizer o seguinte, regra, todas as proposições deverão passar pelas comissões. Gente, é a regra. Esta é a regra. A não ser que seja algo que o regimento fale assim, não precise. Mas em regra, eu quero que você guarde isso. Em regra, todas as proposições, todas elas deverão ser, então, serão submetidas às comissões, as mais diversas delas. Você já vai ver que tem 2 delas, então, que dificilmente você não terá como passar, sem passar por elas. Comissão de Constituição e Justiça e Redação e a Comissão de Finanças. Mas já a gente vê isso aí. Olha, tanto é que aqui agora eu já começo destacando para você que isso aqui cai demais em prova. Preste atenção aqui, ó. Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Gente, esta comissão é extremamente cobrada em prova. Muito cuidado com as informações que eu irei apresentar agora a vocês. Então, cabe à Comissão de Constituição e Justiça e Redação, em caráter preliminar, ou seja, tem que ser submetido inicialmente a ela, tá? O exame de admissibilidade das proposições. Isso no que diz respeito aos seus aspectos constitucionais, legais, aspectos jurisdicionais, regimentabilidade e de técnica legislativa, tá? Claro, sem prejuízo do exame do mérito, sendo o caso, porque às vezes tem algumas situações que são submetidas no mérito diretamente a ela. Vem aqui, deixa o Galante te explicar o que é isso. Sem qualquer burocracia jurídica, eu vou falar para você o que acontece. É dada a entrada em uma proposição. Algum dos legitimados, então, deu início a esse processo legislativo. Gente, a não ser nos casos previstos no regimento, e eu posso garantir a vocês, são pouquíssimos, quase nenhum, toda proposição será submetida a uma comissão. Até aí, tudo bem. São 7 comissões. Só que eu vou dar um exemplo. Suponha-se que seja um assunto relacionado à educação. Antes daquela proposição ir para a comissão de educação, ela vai passar na comissão de Constituição, Justiça e Redação, para que esta comissão faça, então, o chamado exame de admissibilidade. O que é isso? Esta comissão vai olhar se esta proposição está dentro das normas constitucionais, se está dentro, se cumpre o que está na lei, se é legal, vai ver também a respeito dos aspectos da juridicidade,
vai ver se está de acordo com o regimento, vai ver se foi feita de acordo com a técnica legislativa. Então, o exame de admissibilidade é isso, é saber se essa proposição cumpriu todos estes aspectos. Então, numa dedução lógica, todas as proposições passarão, no mínimo, por 2 comissões. A exceção são aqueles assuntos que são de ordem direta da comissão na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, por exemplo, se for um assunto do mérito desta comissão, o que vai acontecer? Ela vai fazer o exame de admissibilidade e depois ela mesma vai deliberar sobre o mérito. Então, a única exceção seria essa, que aí todos os serviços ficariam a cargo da mesma. Fora isso, gente, todas as proposições passarão no mínimo por duas comissões. E eu digo até mais para você, viu? Na prática, dificilmente uma proposição vai deixar de passar em pelo menos 3. 2 delas, Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças. Praticamente todas elas passam, além daquelas que são dos seus temas pertinentes. Tá bom? Entenderam aí o exame de admissibilidade? Simbora aqui com o Galante. Gente, então, nós já vimos aí a questão do exame de admissibilidade. Cabe, aqui é importante que a gente faça isso, cabe à Comissão de Finanças e Fiscalização, o que eu acabei de falar para você? Olha aí, a comissão então, no caso, cabe à Comissão de Finanças e Fiscalização, tá? Isso quando a matéria envolver aspectos financeiros e orçamentários públicos, manifestar, no caso ali, né, se manifestar previamente a sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias ou o orçamento anual. Gente, pronto. A proposição tem aspecto financeiro? Tem algum aspecto de orçamento? Tem que passar por essa comissão. Só deixará de passar por ela se não tiver nada nesse sentido. Mas se tiver, não tem jeito. Então, por exemplo, uma proposição que fale sobre educação, mas que tem aspectos financeiros, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça para saber a respeito da admissibilidade, vai passar pela Comissão de Finanças e Fiscalização para se saber sobre os aspectos financeiros e orçamentários e vai para, no caso ali, o tema, né, da respectiva comissão, beleza? Olha, o membro de comissão e os líderes, eles podem levantar a questão de ordem? Pode, eles poderão fazer isso, tá? Sobre a ação ou sobre a omissão no caso, omissão ali do órgão técnico. E como isso vai ser resolvido? Bem, isso aí será resolvido conclusivamente pelo presidente da comissão em causa. Desta decisão, cabe recurso? Cabe recurso ao presidente da Assembleia. Esse recurso deve ser feito por escrito e no prazo de 24 horas. E claro, isso não vai ter efeito suspensivo não, tá? Vai continuar normalmente. Além disso, quando o parecer se referir à matéria que deva ter tramitação secreta ou deva ser apreciada, tá, pelo plenário em sessão secreta, o relator então vai ler o relatório, tá? Esse relatório naquele momento não será conclusivo, depois vai deliberar, tá? Vai deliberar ali. Em seguida ali, lembrando, né, que a comissão, no caso, em escrutínio secreto, ou seja, em votação secreta, vai complementar ali, então, o parecer com o respectivo resultado da votação. Essa, então, é a sequência lógica, quando, então, nós estivermos diante de uma situação de tramitação secreta. Além disso, sempre que a comissão, gente, convocar secretário de Estado, convocou procurador-geral ou comandante da Polícia Militar, tudo isso, então, será feita ali, no caso, tudo isso, tá? Será feita a comunicação, então, a tais pelo presidente da Assembleia, que no caso, fará ali, então, esta comunicação ao plenário. É interessante isso. Então, convocou o secretário de Estado, procurador, comandante, ok, o presidente da casa tem que saber. E ele vai levar isso ao conhecimento do plenário, viu?
Agora, havendo necessidade de redação final, nesse caso a matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e nesse caso, tá? Essa então comissão irá elaborar de maneira definitiva, tá? Sem possibilidade de qualquer recurso. E aí vai enviar tudo isso para a mesa, para que seja promulgado ou ainda encaminhado para a sanção, tá? Então, havendo necessidade de redação final, quem vai fazer isso é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, beleza? Bem, além disso, se o parecer da comissão, gente, de Constituição, Justiça e Redação for pela inconstitucionalidade de qualquer proposição, ou da Comissão de Finanças e Fiscalização, tá? Se for, então, no caso ali, por inadequação financeira ou orçamentária, a comissão, então, foi submetida, né, previamente, falou, não, isso aí não tem, isso a proposição não me diz, ela aumenta a despesa, mas não fala de onde sairão os recursos, não, esquece, não cumpriu o requisito mínimo. Nesse caso, então, esta matéria será rejeitada e mais, no caso, o presidente da Assembleia vai arquivar aquela proposição, tá? A única exceção é se não tiver o parecer com a votação unânime. Se alguém discordou, aí então nós temos que levar em consideração esta discordância, o que poderá ser feito através de um recurso ao plenário. É a lógica. Todas as matérias devem ser, então, submetidas inicialmente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e depois à Comissão de Finanças e Fiscalização, se tiver alguma questão financeira ou orçamentária, e depois vai para as demais comissões. Então é aquilo que eu falei para vocês. Normalmente uma comissão, ela vai, uma proposição, ela vai passar ali, no mínimo, por 2, podendo ser por 3, quando houver aspectos financeiros e orçamentários. Bem, com isso, alcançamos então aí o final de mais um encontro, mais uma aula. Vocês estão mega especialistas em comissões. Muitos de vocês vão trabalhar com elas, com fé em Deus. E claro, eu estou muito honrado, muito feliz por esta possibilidade, viu? Forte abraço, fiquem com Deus, ótimos estudos. Tchau, tchau. Gente, essa aí foi uma aula, então, sobre o regimento interno da Assembleia, no caso, Legislativo do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, viu? Valeu.